Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. E essa semana tivemos aí muito movimentado mais uma vez Brasília, e especial aí a segunda temporada da Live do Presidente. Tivemos aí um piloto, não sei se vai ter sequência. Tivemos aí muitas notícias das CPI, CPMI, muita coisa acontecendo. Tivemos aí as trapalhadas de Marcos Duval, que acabou com uma operação da Polícia Federal, e até traficante condenado em segunda instância por flagrante de tráfico de drogas, sendo liberado com um processo anulado. Olha o exemplo que o STF vem dando. Bom, você que já é inscrito no canal, eu queria lhe agradecer. Se puder, compartilhe esse vídeo com os amigos, recomende, deixe lá sua impressão, deixe seu comentário, vai ser um prazer interagir com você. Dito isso, vamos então aos principais assuntos da semana. E essa semana tivemos aí a estreia da segunda temporada da Live do Presidente, e dessa vez com um novo personagem, Luiz Inácio Lula da Silva, com a participação de um repórter ex-global, Marcos Uchoa. Quer dizer, um espetáculo que tinha tudo para dar certo e deu completamente errado. Tiveram ali 6.000 visualizações simultâneas, pessoas entrando e saindo da live, a gente sabe como isso funciona, ou seja, caráter completamente irrelevante. É óbvio que eu não vi, eu tenho mais o que fazer do que ficar ouvindo um presidente que realmente ele se notabiliza pelas mentiras que fala. Então, já se soube aí que o presidente não gostou muito da experiência, não sei se haverá realmente uma segunda temporada ou se ficará só nesse piloto. Bom, e para aqueles que são torcedores aí do juiz Moro, do senador Moro, eu lamento informar, mas ele será sim cassado, ele será cassado pelo sistema. Está tudo pronto para isso. Ele, inclusive, pediu a paralisação, né, o arquivamento dos processos que estão sendo movidos contra ele por ausência de provas lá no TSE. E o ministro responsável pelos processos, né, pelo julgamento desses processos, declarou que não é necessário ter provas para que eles prossigam. Então, o Moro será sim cassado. Existem muitas pessoas que foram, inclusive, reeleitas, que estão lá para exatamente construir esse lobby para que essa vingança seja completa e absoluta. Mas não é nem em relação ao Moro especificamente. Ela é em relação ao próprio exemplo. Eles querem transformar tanto Dallagnol como o Moro num exemplo para que as pessoas jamais, outros procuradores, ou outros delegados ou policiais, vão atrás desses corruptos, desse nível de corrupto, né? Essa corrupção que o pessoal fala assim, não, estavam criminalizando a política, não, eles estavam desmontando verdadeiras quadrilhas que estão montadas dentro do Estado brasileiro, que está se tornando aí um narco-estado, né? E a gente vê isso, inclusive, pelo que aconteceu essa semana também. Um desembargador do STJ, o Sebastião Reis, ele simplesmente anulou, né, o processo e com a sentença já julgada em segunda instância do Leonardo Vinci, conhecido como Batatinha, um dos líderes do PCC, que foi preso com 2 quilos de cocaína, um flagrante. E o que aconteceu ali, né, o que é o absurdo da justificativa para anulação do processo, é que a polícia o abordou de forma preconceituosa, porque ele estava nervoso. E essa foi a razão da abordagem. Isso não poderia ser feito dessa forma. A polícia não poderia se aproximar de uma pessoa simplesmente porque achou que ela estava nervosa. Então foi uma abordagem preconceituosa, e essa abordagem preconceituosa, o fruto dela foram 2 quilos de cocaína pura apreendida. Então, uma das coisas, a atitude suspeita, que exatamente levou os policiais a fazerem a abordagem, ela foi completamente desconsiderada na decisão desse desembargador, mostrando qual é o caminho, né, que a justiça está seguindo aqui no nosso país. Já tinha sido ali liberados os bens de outro traficante, helicópteros, mações e tal, de o André do Rap, né, que tinha sido, também está foragido, inclusive, da justiça nesse momento. E, bom, o que nós estamos vendo aí são várias decisões esdrúxulas, não sabemos qual é o caminho disso, mas tudo leva a crer que nós estamos virando realmente um Estado criminoso, um Estado onde o crime comanda. Bom, e essa semana nós tivemos aí a votação, né, dos requerimentos da CPMI, dos atos de 8 de janeiro, e ali houve ali uma manobra, vamos dizer assim, do governo para que exatamente aquelas questões que levariam ao esclarecimento de determinados fatos relacionados à omissão foram barrados. O importante nessa CPMI, eu já falei isso anteriormente, é construir uma narrativa de golpe.
né? Um golpe onde não há uma liderança, onde não há uma força armada, onde não há nada disso, onde há uma série de pessoas translocadas, assim, algumas centenas delas, e pessoas indignadas que entraram para fazer um quebra-quebra dentro dos prédios públicos do Senado com uma entrada visivelmente facilitada. O governo não quer que sejam convocados o G. Dias, que era o chefe do SNI, não quer ceder as câmeras internas do Ministério da Justiça, onde estaria Flávio Dino naquela ocasião, não querem que sejam disponibilizadas outras informações relativas a esse dia fatídico, de maneira que estão se blindando do dia para analisar, né, um histórico de como se chegou a esse dia. Então, nós não veremos talvez muitos esclarecimentos daqui para frente, mas a verdade é que vai ficando cada vez mais evidente que o governo quer emplacar uma narrativa e dominou completamente a CPMI, né? Ele quer controlar completamente a CPMI, que deixou de ser um instrumento da minoria e virou ali um circo que vai ser comandado pelo governo exatamente para construir aquele modo fictício, exatamente para agradar a sua militância e fazer lacração na internet. Mas, tirando isso, tivemos aí fatos pitorescos, né? O próprio senador Marcos Doval, que para mim é uma espécie de inspetor Clouseau, imortalizado lá pelo Peter Sellers, votou contra o próprio requerimento. É aquela figura que vai e bate foto de um calendário da Polícia Federal e fala que é um relatório, faz um monte de confusão, mas é curioso, né? Porque ele parece ser uma pessoa assim, até bem intencionada, ingênua. Ele me lembra muito esse personagem fictício, né? E as pessoas vão fazendo muitas maldades contra esse tipo de pessoa. E ele acabou de receber aí a visita da Polícia Federal no seu gabinete, nas suas residências, lá nos seus endereços e tal. E o curioso é que isso foi motivado exatamente porque ele publicou no Twitter alguns trechos desse relatório que foi forjado, inclusive um relatório que saiu do GSI, né, que era comandado por esse G. Dias, e ele acabou colocando isso, jogando isso no ventilador, né, e agora eram documentos considerados sigilosos e tal, e vão atrás do Marcos Duval. Então, isso está sendo muito curioso, né? Eu quero saber o que isso vai dar, porque afinal de contas isso parece mais uma aventura da Pantera Cor-de-Rosa. Bom, e também tivemos aí a CPI lá do Movimento Sem Terra. Essa já não tem muito a influência do governo, porém foi muito interessante ver os trechos, foi muita coisa revelada nessa CPI. E está sendo feita através de visitas, né, de idas dos parlamentares aos assentamentos, a diversos assentamentos, principalmente dessa Força Nacional de Libertação, né, que é do José Rainha, lá no Pontal de Paranapanema. Outras visitas estão sendo feitas em outros assentamentos e se vê uma dinâmica completamente diferente do que é propagandeado exatamente para as pessoas que defendem esses movimentos sociais. E o mais curioso, e o trecho que para mim eu levanto dessa CPI, para mim que foi o trecho da semana, foi um professor da UNB, José Geraldo, que me pareceu uma pessoa assim, bastante experiente, né, um catedrático ali. Ele foi muito eloquente na defesa do seu ponto de vista, mas me pareceu um tanto quanto arrogante ao tentar desqualificar as pessoas por uma falta de visão e percepção de mundo. O que, para mim, demonstra exatamente o que está acontecendo dentro da academia, né? Que era um lugar para ser um lugar de pensamento plural, de discussão, de debate, exatamente para a produção de conhecimento. Não, agora não se pode mais debater. O conhecimento está pronto e a verdade estabelecida. E a verdade é aquela verdade que ele propagandeia. E a verdade do que aquilo que ele acredita, ou que a academia acredita, ou que aquela corrente de pensamento acredita. Então ficou uma corrente de pensamento que tem uma série de teorias que considera que aquele é o melhor caminho para se resolver uma questão social, mas ele foi confrontado naquele momento, onde ali sim existiam pessoas qualificadas, como a própria Carol Detone e o Ricardo Salles, que chegaram ali com fatos, né? Visitas feitas ao acampamento, imagens fortes do que estava acontecendo, depoimento de pessoas que sofreram nas mãos dessas pessoas que participam desse tipo de agressão, né? Dessas ocupações que são atos de invasão extremamente agressivos. Então as vítimas dessas pessoas falando. Nós vimos também dados apresentados de pesquisas, dados extraídos de fundações respeitáveis como a Getúlio Vargas, de institutos respeitáveis como o IBGE, e que vão totalmente contra ao discurso que foi propagandeado ali pelo eminente professor José Geraldo da UNB. Então, é neste confronto que a gente pode produzir conhecimento. Então, ao eminente professor, com todo respeito e deferência, eu acredito que ele venha a refletir no que aconteceu, espero que sim, e comece realmente a fazer que o ambiente acadêmico
tome essa função exatamente de ser um local de amplo debate de diversas correntes de pensamento para que se produza real conhecimento. E essa semana também tivemos a aprovação relâmpago de uma lei que protege as pessoas politicamente expostas, as PEPs. Bom, eu não li a lei, eu não posso falar muito sobre isso, aliás, quase nada sobre a lei em si. Algumas coisas que eu ouvi ali são meio que absurdas, mas têm que ser comprovadas. A verdade é que pessoas que são realmente politicamente expostas e seus familiares sofrem alguns problemas, sim. Eu acho que deve haver uma discussão a respeito do que deve ser feito para proteger essas pessoas, mas não é esse o caso. Eu vejo a questão dos indícios, né, do que foi feito. E o principal ali, que me parece, é que a coisa foi feita muito assodada, né? Não se falava nem de um projeto assim, não havia notícia, pelo menos na mídia, e de uma hora para outra, da noite para o dia, se apresenta o projeto, ele é votado em urgência, é aprovado e vai ser encaminhado para o Senado. E aí não há uma discussão nas comissões, ele não tem um amplo debate dentro da casa, é simplesmente uma coisa entubada. E a origem dele, quem apresentou foi a Daniela Cunha, que é filha do Eduardo Cunha, quer dizer, era uma coisa já pronta. E o Eduardo Cunha, uma das pessoas mais perigosas, né, do sistema, ele é um cara que conhece aquilo tudo, é um cara extremamente vil, é um cara que usa o sistema em benefício próprio, é uma pessoa horrível. Então ele está à frente de um projeto como esse já é de desconfiar, né? Muita coisa ali está se falando, inclusive, de não discriminar pessoas que estão sendo processadas criminalmente, quer dizer, não define nem político, né? O texto é confuso ali. Ele diz que qualquer pessoa que esteja assim, não tenha o trânsito julgado, ou seja, a gente só tem o trânsito julgado hoje, se for lá no Supremo Tribunal Federal, ele já foi condenado em segunda instância por lavagem de dinheiro ou crime, poderá abrir conta em banco, poderá ter uma vida normal, mesmo estando condenado por crimes. Assim. Então voltamos à questão do narco-estado. Ali a gente vê uma clara proteção a esse tipo de criminoso. Isso está dentro dessa lei. Então é complicado, a gente torce aí para o Senado barrar isso, né? Alguns senadores já se posicionaram ali mais firmemente contra isso, para uma análise mais profunda com relação ao texto dessa lei, mas é o que a gente viu essa semana aí com relação aos absurdos que acontecem nesse país, né? E vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, porque a política sempre promete e nunca decepciona, pelo menos a nós que vemos essa quantidade absurda aí e tem que estar aqui comentando, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.